Então, olá pessoal, sejam bem-vindos à terceira parte do ciclo de webinars Clima, Sustentabilidade e Defesa. Tá? Então, o tema de hoje é Estado e Indústria de Defesa e Transição Energética. Meu nome é Peterson, sou professor da Escola Superior de Defesa, a ESD, e também da Universidade da Força Aérea, a UNIFA. Pessoal, o ciclo de webinars que você está vendo é o terceiro da série, tá? Não é um seriado, mas é o terceiro da série. E aí, esse ciclo é realizado pelo Soberania e Clima em parceria com o Núcleo de Capacitação em Economia de Defesa e Desenvolvimento de Força, NCAD, da Escola Superior de Defesa, e também em parceria com o projeto NETSMIL, apoiado pela Vice-Reitoria da Loughborough University do Reino Unido. Tá? E esse ciclo também é apoiado pela Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança, a ABIND, que hoje a gente tem um representante aqui, que é o presidente da ABIND, participando com a gente. Pessoal, o objetivo desse ciclo, tá, do ciclo em geral, é debater os desafios e as oportunidades que a agenda das mudanças climáticas traz para a segurança e defesa nacionais. Então, tanto para a defesa nacional, preparo e emprego do poder militar, mas também para a segurança nacional como um todo, tá? Entendido aí amplamente como a segurança não só do Estado, mas também do Estado, sociedade, dos indivíduos, estão envolvendo a segurança pública, a defesa civil, ok, a área de inteligência e também a área principalmente da defesa nacional. Pessoal, para quem acabou de descobrir só no terceiro capítulo desse ciclo, eu faço aí a recomendação de acessar aqui o canal de Soberania e Clima, e aí você vai ter acesso tanto ao primeiro webinar, Mudanças Climáticas e Defesa Nacional, realizado em 16 de novembro, o nosso segundo webinar, Inovações Sustentáveis e Economia de Defesa, realizado no dia 1º de março, e agora você também, depois de acabar aqui na parte da manhã, esse terceiro webinar vai ficar aqui no YouTube também. E já de antemão faço propaganda para o dia 24 de maio, coloca aí na sua agendinha, 24 de maio, o quarto e último webinar desse ciclo, que é Defesa e Novas Tecnologias Sustentáveis, o caso do combustível sustentável de aviação. Pessoal, muito mais especificamente nesse webinar, nesse terceiro webinar, a gente vai tentar responder amplamente três perguntas, tá? Três perguntas. Primeira, como os setores público e privado podem colaborar para impulsionar a adoção de fontes de energias limpas e sustentáveis, e ao mesmo tempo em que garantem a segurança nacional? A segunda pergunta é: quais são as principais oportunidades e os maiores desafios enfrentados pela indústria de defesa ao adaptar-se às demandas da transição energética e como o Estado pode apoiar esses esforços? E, por fim, de que maneira a pesquisa e desenvolvimento em tecnologias energéticas avançadas dentro do setor de defesa pode contribuir para a inovação em outros setores da economia, promovendo uma transição energética mais ampla e sustentável. Então, para tentar abordar essas três grandes perguntas, hoje nós temos três expositores. A primeira é a Victoria Doherty, é chefe de engajamento com o cliente na área de eletrificação e sustentabilidade no escritório central de tecnologia da empresa britânica Kinetic. O segundo expositor é o Roberto Galo, ele é CEO da empresa brasileira Criptos e atualmente é presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança, a ABIND. Ele é doutor em ciência da computação pela Unicamp e tem experiência na área de ciência da computação, com ênfase em arquiteturas de sistemas de computação. E o nosso último e não menos importante expositor é o Valmir Dias. É um profissional de clima e energia com foco em relações governamentais e transição de baixo carbono e atualmente atua como assessor de política energética no governo do Reino Unido. Então, como vai funcionar essa parte inicial, essa primeira parte do nosso webinar?
eu vou fazer uma pergunta específica para cada um dos três expositores, e logo em seguida, cada um deles tem cerca aí de 10 minutos para fazer uma fala provocativa, uma resposta mais ampla, e aí a segunda parte do webinar a gente vai fazer um debate semi-estruturado, tá, pessoal? Então, para a nossa primeira expositora, a Vitória, eu faço a seguinte pergunta, tá, Vitória? Você poderia compartilhar suas opiniões sobre os desafios relacionados à transição energética e o atual status dos esforços da indústria de defesa do Reino Unido para fornecer as soluções nos campos da sustentabilidade e da transição energética? Poderia também dar uma rápida visão, um panorama sobre os aspectos que apoiam e que prejudicam essa transição, considerando a relação entre governo e indústria de defesa nesse contexto? Então, está aí a primeira pergunta, e para a nossa primeira expositora, então, Vitória, a palavra é toda sua. Thank you, Peterson, and thank you very much for the opportunity to come and be part of the webinar today. I am really pleased to be discussing this topic with others and with others from different perspectives, different industries and different countries as well. I'm very much talking from a UK perspective. I work for an international company headquartered in the UK, but I don't know Brazil particularly well. So I'm really keen to learn from the discussion about what is common and what is different in the challenges, the opportunities, and the ways of working that are going to help us succeed in reducing our emissions, in building resilience to climate change, across both mitigation and adaptation. So yes, thank you for having me. You've done a bit of an introduction. I lead in the Chief Technology Office on sustainability and electrification. And for those who've not come across QinetiQ before, it's an organization of about 8,000 scientists and engineers. We work for customers for whom a mistake might result in a loss of life or loss of valuable assets, typically in the defense and security spaces. And so they need that scientific evidence-based approach to what solutions, technologies, or ways of working are going to be effective in the hazardous and critical environments that they're working in. So that's the perspective that I'm speaking from. And I think if we start out talking about defense and security and sustainability, the main place I would start is by saying that this is not new. For many years, defense has looked at environmental protection and recognized the importance of minimizing harm. But what we've seen over the last 2-3 years is a new level of strategic importance and a recognition that perhaps where we might previously have said, here's the plan, now minimize the negative impact. Now we're stepping up a level and saying, well, maybe we need to change the plan, because we understand that the context in which we're operating is different. And for anybody who hasn't seen the climate warming stripes visual diagram that Reading University in the UK put together, I would highly recommend having a look at those. They show the average global temperature from 1860 to just a few years ago. And it gives a really powerful visual impression. And particularly when I talk about it, I say, look, it no longer needs a climate scientist to tell us that something is changing. And so part of what I think we've seen in the UK defence industry recently is a shift from a focus on we need to mitigate climate change and reduce emissions through to actually the context in which we're operating is changing. The environment is changing. The energy systems are going through a transition. Supply chains are becoming more fragile. And so we need to understand how the threats and opportunities around us are changing. My notes have all disappeared, which is not funny. So I'm just going to talk and we'll see where we go. So I wanted to talk about that change in context in which we're operating. The climate strikes are massively impactful. Then where do we go? I'm so annoyed my notes have disappeared. So then we talk about, okay, so what's changing? We need to work together. So part of your question was about what's the state of UK industry and what we need to do here. And
we've got innovators across large companies, across small companies, SMEs, startups, academia, where there are innovators with solutions that each solve part of the puzzle. And so the great challenge that faces us nationally and internationally is to work out how to move together so that things can be, and it won't be perfect, will it, but seamless, wherever it can be seamless. And I'm thinking of it a little bit like where there are parts of the world who have skipped a landline telephone and gone straight to mobile phones. Well, what's the equivalent in the energy space? How can we build in resilience by taking advantage of the new technologies and solutions that exist? So that demands collaboration. And if I think about the challenges, you asked about the enablers and the challenges that private companies face, you've got drivers from shareholders who are asking for change. You've got drivers from employees who expect their organizations to be conscious of sustainability. And you've got legal drivers to talk about the emissions reduction plans and the sustainability governance. So that's driving change. And alongside it, you've got this recognition that climate change brings new threats and new opportunities. If we compare that to what governments are facing, there are equivalents across every stream of what I've described. So from a military perspective, our defence organisations need to recruit. And most new recruits are looking at the values of their employers, including how they interact with people and planet, and respect people and planet in how they go about their business day to day, not just as a nice to have in the background, but as a core part of decision making. And that comes even more to the fore when we're looking at operational capability. So we know that defence organisations want to be able to operate anywhere in the world at reach, in a friendly circumstance, to be able to move around the world and be welcome. Now that requires moving alongside commercial industry to have technology that means, for example, you're not going to have a great carrier operating on diesel fuel with nasty fumes pumping out where they might not be welcome in a host port. And we're already seeing some of those changes in the maritime environment. So we've got people who need to recruit. We've got demands in terms of reporting from those in governance roles. And we've also got that operational imperative of, can you do what you need to do? So there's this great demand on across government organisations, private sector organisations, and then into innovators, whether they're in academia or startups or another context, to work together on a common approach. And there's absolutely a need here for international agreement on how do we create that common approach. There's also some tangible knowledge that we can gather and learn and collate in a meaningful way from where we've had deployments in very hot or very cold environments, to understand what does it mean to operate in that environment for a short time or for an extended time, and how can we understand the impacts on the wider systems if that were true for the rest of the organization or the rest of the fleet, whatever the context that you're talking about is. The same true of less predictable weather. When dealing with hazardous and unpredictable weather events, what happens if they happen more frequently or with less predictability? Which takes me into a skills question. There's absolutely a need for collaboration between government and state organisations, and particularly academia here, to look at what are the core skills that enable faster, more effective energy transition, so that we're plugging in now the education that's needed. And I think that's true across the science and technology areas. Novel materials that reduce reliance on scarce materials, make it easier to design in for circularity so that you can extract core components and reuse them, through to engineering skills. We know that if we look over the last 30 years at pattern applications, there is an increasing trend towards combinatorial patents that bring together expertise from multiple solutions or sectors or domains. The same is true in the sustainability space. There is a massive demand for cross-sector innovation.
there's a need to make use of digital. So when we're looking at testing and evaluating and verifying the performance of defense technologies, how can we make use of modeling, simulation, and digital techniques to be able to explore in greater depth what happens in a variety of climate scenarios, looking at logistics chains, looking at being able to scavenge power at reach in a distributed fashion rather than using a traditional logistics convoy going backwards and forwards. And so I come back to that need to demonstrate coherence. Coherence in predictions of what are the climate science implications specifically for defense and security, and how can we gracefully develop different elements of the system that are moving at different paces, because of course they'll move at different paces, and allow them to interconnect between different nations' systems, different nations' connectors, down to literally which plug is going to plug into which plug, and use common terminology and a common approach to modular interconnectivity so that we can adopt new technologies as they emerge. So thank you for your question. If I go back to where are we on the energy transition, there is strong ambition, there is great progress to start with, but there is absolutely still a mountain to climb and a huge role for collaboration between governments, large organizations, academia, and innovators wherever they may sit. Hopefully that's given a good start to the conversation, and I look forward to hearing questions later on. Obrigado, Vitória. Pelo que eu vi, Vitória, fique tranquila que você não precisa de anotações nenhuma. Você não só falou muito bem, de forma objetiva, né? Fiquei até com inveja aí, e dentro do tempo. Então, fique tranquila mesmo que você não precisa de anotações de forma alguma, tá? Então, agora que a Vitória elevou aí o grau da dificuldade, Roberto Galo, boa sorte para você, que vai falar depois dela, tá? E aí eu já adianto a sua pergunta, tá? Para o Roberto Galo, a gente separou a seguinte pergunta introdutória. Qual a perspectiva da ABIND em relação à descarbonização e à transição energética, e como a indústria veria o papel do Estado em relação a este processo? Além disso, qual o papel que a indústria de defesa brasileira vem desempenhando em termos de entrega de soluções tecnológicas sustentáveis e de uma nova abordagem em relação à eficiência energética? Então, Roberto Galo, a palavra é toda sua e, mais uma vez, obrigado pela participação. Maravilha. Obrigado, Peterson, pelo convite. Parabéns, Vitória, por sua exposição inicial. Antes de comentar dados específicos do Brasil, eu acho que é importante entender um pouco onde o impacto ambiental ocorre, tanto em tempos de paz ou durante a cadeia logística de defesa. A gente tem na cadeia logística de defesa a atividade industrial, seja de defesa ou defesa um pouco ampliada para aeroespacial, que é majoritariamente ligada à matriz elétrica do país. No caso brasileiro, a atividade de transformação ela depende do nosso grid elétrico, e o grid elétrico brasileiro é em torno de 83, 85% sustentável. Ele já tem um altíssimo nível de sustentabilidade, o que diferencia muito ele do resto da média da matriz global. É quase o contrário. A matriz global, salvo engano, na casa de 25 ou 30% de o grid elétrico sustentável. Um espaço para maior sustentabilidade e descarbonização da cadeia do grid elétrico é relativamente limitado, né, no caso brasileiro. Ainda assim, existem empresas que se preocupam com isso. Caso, por exemplo, da Imbel, que é a indústria estatal brasileira responsável por boa parte da produção de munição e outros equipamentos. Essa empresa, por exemplo, tem 100% de geração própria de energia hidrelétrica, apenas para que se tenha como referência. Eu acho que é um caso bastante interessante. Por outro lado, nós temos também o aspecto operacional da indústria de defesa, e que é uma grande consumidora de combustível, em geral.
olhamos para o mercado, para o número mundial, defesa correspondia, salvo engano, há 2 anos atrás, a 5,5% do consumo global de combustível, sendo os Estados Unidos o maior usuário de combustível, seja para aviação, seja para sua marinha. Em particular, os americanos têm eles utilizam suas forças de forma bastante expedicionária, ou seja, estão sempre empregando elas ao redor do mundo, e isso requer bastante combustível. Outro recorte importante é entender, dentro da emissão de CO2, a responsabilidade da aviação. Por que digo aí? Em relação à aviação, o transbordamento tecnológico entre defesa e a indústria de aviação civil é muito grande. Não existe uma solução para a aviação civil sem combustíveis, sem SAF, os combustíveis sustentáveis de aviação. Qual a característica desses combustíveis? A característica desses combustíveis, da maneira como estão sendo desenvolvidos, é que eles são drop-in, ou seja, eu consigo utilizar o motor de aeronave, o para-jato de aeronave tradicional, e simplesmente substituir pelo combustível novo, fazendo muito poucas modificações na aeronave. Isso serve tanto para aeronaves de emprego militar quanto emprego civil. Normalmente isso requer apenas a troca de mangueiras para evitar ressecamento e um processo burocrático de recertificação da aeronave. Mas, concretamente, em termos de modificação tecnológica para a utilização de SAF, que tem, por assim dizer, um impacto tanto operacional de defesa quanto o desdobramento para a aviação civil, a principal tecnologia que falta, ou a principal tecnologia que se busca, no que se quer dizer com a produção eficiente desse combustível. O Brasil tem um potencial gigante nesse setor, porque dispõe principalmente de alta incidência solar, clima favorável à produção dos insumos vegetais para a produção de SAF. Inclusive até hidrogênio verde, quando pensarmos um pouco mais para o futuro. Mas em questão específica do SAF, a situação brasileira é que até muito recentemente não existia uma legislação específica que regulamentasse a produção desse tipo de combustível no Brasil. Essa legislação do combustível do futuro passou na Câmara dos Deputados recentemente, se não me engano, no ano passado, está no Senado para ser aprovado. A hora que essa legislação for aprovada, ela liberará um volume muito grande de investimentos. Atualmente, a relação entre consumo e oferta de SAFs no mercado é 1 para 10 mil. Ou seja, existe uma demanda muito grande e uma produção bastante pequena. Existe um potencial de mercado fabuloso. E aí, Peterson, eu caminho um pouco para a resposta, responder ao questionamento. O Estado ele tem um papel de empurrar e de puxar, né? O papel de empurrar, eu diria que é através do estímulo à inovação. Nesse aspecto, por exemplo, atualmente temos aberto pelo menos 2 chamadas da FINEP, a Financiadora de Estudos e Projetos Brasileira, com o dinheiro do Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia, que prevê, que atua na aviação sustentável. Os recursos estão disponíveis para uso a qualquer momento das empresas. Eu vou até ler aqui as chamadas, né? Então, existe a chamada de bioeconomia da FINEP, que serve para as empresas que têm interesse no desenvolvimento de biocombustíveis e toda a química associada. Nessa modalidade tem 250 milhões de reais disponíveis, e tem uma outra chamada que é específica da aviação sustentável, que trabalha em diversas vertentes, como, por exemplo, testes de aeronaves com utilização de SAFs, novos sistemas de propulsão, sistema de armazenamento e afins. Nesse sentido, gostaria até de comentar um pouco sobre a experiência brasileira prévia. Há mais de 10 anos, o Brasil engajou na adaptação de motores para a utilização de combustível limpo. Por exemplo, a Embraer adaptou
o avião Ipanema, aeronave tradicional da Embraer, adaptou o motor para que ele funcionasse movido diretamente ao álcool, cujo processo de produção é bastante dominado no país. É apenas um exemplo. Claro que há muito mais o que se fazer e, dado o tamanho do mercado e da oportunidade, essa soma de recursos da FINEP, apesar de importantíssima, precisaria ser olhado com mais atenção pelo Estado e impulsionado na casa dos 9 zeros, né, na casa de bilhões, como outros países têm feito em relação ao tema de inovação para descarbonização. Em particular, há uma grande oportunidade no Brasil em torno de SAF e hidrogênio verde. Mas esse é o lado do empurrar, né, onde o Estado, de fato, alavanca o investimento em pesquisa e desenvolvimento. E a gente não pode esquecer do lado do puxar, que é onde a legislação que obriga, através do poder de compra do Estado, principalmente, que a cadeia logística tenha certos índices de sustentabilidade, seja no uso de energia, ou seja no aspecto operacional do equipamento que está ali adiante. No caso brasileiro, em específico, as maiores oportunidades que nós temos é realmente em relação a emissões líquidas, né, da aviação civil, em primeiro lugar, já que o consumo de combustíveis, no caso brasileiro, levando-se em conta investimentos, dispêndios, e também o total do empregado no PIB, é relativamente pequeno. Então, eu diria que há muita potencial no Brasil, existem iniciativas, como a gente já comentou algumas vezes aqui, em particular, já há vários números de anos aí pela FAPESP em São Paulo, junto com a Embraer e outras empresas. O Brasil tem um histórico da produção de combustíveis limpos com proálcool, e estamos no momento onde precisamos de um novo empuxo, e esse novo empuxo precisa realmente, em relação ao empurrar, precisa de uma força substancial do Estado brasileiro, e isso significa recursos para isso. E do lado do puxar, na minha concepção, do ponto de vista de cadeia produtiva, indústria de transformação, já estamos bem. O que você tem que puxar mais do lado operacional, fundamentalmente em torno da aviação, que é o grande emissor no mundo inteiro, mas em particular no Brasil. Então, tentando fazer aqui pequeno panorama. Tá bem? Obrigado. Muito obrigado, Galo, por ter aberto essa parte do debate e ter colocado isso dentro do tempo. Passamos a palavra imediatamente para Valmir, e a pergunta separada aqui para o Valmir é a seguinte: tendo em vista os compromissos assumidos pelo Reino Unido em termos de net zero, como você enxerga a pauta da transição energética e quais as iniciativas em curso quanto à busca por minerais críticos, a fim de assegurar esta transição? Quais são os principais desafios e oportunidades neste sentido? Valmir, a palavra é toda sua. Obrigado, Peterson. Bem, bom dia a todos. Gostaria de iniciar a fala agradecendo ao Soberania e Clima, a NCAD, da Escola Superior de Defesa, a Lavore University e a ABINT também, bem como todos os meus colegas panelistas que estão também aqui no painel. Bem, da perspectiva do Reino Unido, a gente consegue montar um panorama começando pela premissa de que a transição para um sistema de energia mais sustentável e com baixo teor de carbono é extremamente fundamental para a economia tanto do Reino Unido quanto do Brasil, né? Isso tanto de um ponto de vista ambiental, também de segurança nacional. O objetivo de reduzir a dependência de combustíveis fósseis também aumenta a segurança energética do país, como a gente pode perceber tanto pela fala do Galo quanto da Vitória, e também diminui a vulnerabilidade da economia no geral aos choques do preço de energia e de exploração de minerais, né? E a gente também entra um pouco em minerais críticos. Além disso, é muito importante entender que o trabalho de mitigação de mudança climática é muito
crucial, né, para evitar piores impactos que podem também causar riscos à segurança nacional. Da perspectiva do governo britânico, né, que tem uma cooperação de longa data com o Brasil e que, inclusive, se iniciou numa cooperação militar há mais de 200 anos atrás, o setor de defesa britânico reconhece muito a importância da transição energética, né, e tem tomado medidas graduais para reduzir a sua própria pegada de carbono, né? Então, e isso tem sido feito através de compromissos e através da implementação de políticas específicas em energia para o setor para fazer essa redução gradual, né? Então, nós sabemos que em 2019 o governo definiu uma meta de reduzir as emissões de gases de efeito estufa no setor de defesa em 50% até 2030 e de zerar as emissões líquidas até 2050. Isso foi muito importante para que o setor de defesa, de fato, pudesse receber mais aportes, né, e aumentar o interesse da economia no geral em, de fato, financiar e investir numa variedade de tecnologias de baixo carbono, como energia renovável, como a eletrificação de veículos, e aumentar o investimento também em eficiência energética para os edifícios e construções, né? Num panorama um pouco mais dedicado, o governo do Reino Unido tem apoiado também a pesquisa e desenvolvimento em novas tecnologias para ampliar, né, a sustentabilidade no setor de defesa, e também investindo principalmente em tecnologias como baterias, para que elas possam ser usadas na próxima geração, tanto em veículos militares e veículos civis, né? Se aprofundando um pouco mais do compromisso do governo britânico, o setor de defesa do Reino Unido tem também como objetivo reduzir o seu consumo de energia em 20% até 2025. Né? Isso foi uma dos compromissos assumidos na COP26, que foi feita em Qatar, é de que o setor também tem como objetivo aumentar a sua geração de energia renovável até 30% até 2030. Né? E isso é muito importante para que a gente possa fazer a embarcação das tecnologias que o Galo e a Vitória também mencionaram nas falas deles. Né? É importante que esses compromissos eles atuem de forma transversal entre uma relação de indústria, governo, setor privado, para que a sustentabilidade possa ser alcançada no setor, né? E um último compromisso que a empresa tem trabalhado para incorporar, né, e converter toda a sua frota para modelos que sejam elétricos ou híbridos até 2040. E isso gera uma série de benefícios que, enfim, a gente poderia passar um grande tempo aqui falando, mas o primeiro deles é o de maior segurança energética, né? Então, um país como o Reino Unido e também como o Brasil podem reduzir a sua dependência de combustíveis fósseis importados e tornar eles o país menos favorável, menos vulnerável aos choques dos preços de energia. Custos reduzidos, né? Como nós sabemos, a gente tem tido uma progressão, né, da diminuição dos preços de geração de energia, o que tem propiciado, né, a inserção e o aumento da fatia de geração renovável, tanto no Reino Unido quanto no Brasil, e uma maior resiliência. Né, uma mudança para um sistema de energia renovável também ajuda o setor de defesa a ser mais resiliente aos impactos das mudanças climáticas. Mas tudo isso também vem com alguns desafios relacionados, e o principal deles é a complexidade. Né? Então, como o Galo falou, a gente tem conseguido fazer uma transição gradual a partir principalmente do SAF, né, do Sustainable Aviation Fuel, para a aviação, mas a questão de tecnologia é muito cara para nós, no sentido de fazer a adaptação de toda a frota que já existe a novos combustíveis, né? E isso é algo que realmente demora tempo, e por isso que a gente fala em transição energética, não é algo imediato, mas que os esforços têm que ser feitos agora. Em termos de estratégia de sustentabilidade, principalmente para minerais críticos, é muito importante mencionar que o Reino Unido publicou a sua estratégia de sustentabilidade em 2019 para o setor de defesa, e que ela já delineia o principal papel, né, dos minerais críticos como fonte
de infraestrutura para a geração de energia renovável, né? E a gente fala de minerais críticos para abastecer a cadeia de hidrogênio, por exemplo, que atuam como catalisadores e que podem aumentar a fatia de renováveis no setor de defesa. Tudo isso também está relacionado a uma melhora, né, da eficiência energética e uma mudança da cadeia de suprimentos. Então, o Reino Unido e o Brasil têm trabalhado juntos para desenvolver uma cooperação a nível governo a governo em minerais críticos. Isso está sendo feito em parceria com o Ministério de Minas e Energia, principalmente, e o DESNES, né, que é o Departamento de Energia, de Segurança Energética e Net Zero do Reino Unido. A embaixada do Reino Unido aqui no Brasil, na equipe que eu faço parte, né, que é de clima, natureza e energia, tem liderado esse trabalho junto com diversos outros consulados que ficam aqui no Brasil para fortalecer e dar mais robustez à estratégia tanto brasileira, né, e o Plano Nacional de Transição Energética, e aumentar também a proeminência dos minerais críticos. Só que isso, como eu disse, é um trabalho gradual e ele só vai poder ser alcançado através de pesquisa e desenvolvimento, né? Que aí eu caminho um pouco mais para o final da fala, que é muito importante que a gente considere que as tecnologias energéticas avançadas dentro do setor de defesa, elas contribuem muito significativamente para a inovação em outros setores da economia, né? Então, a gente pode mencionar o derramamento de tecnologia, o avanço científico e também financiamento como os principais drivers da pesquisa e desenvolvimento que podem aumentar o fator de sustentabilidade dentro do setor de defesa, né? Alguns exemplos específicos disso são a implementação de baterias, né, como a bateria de lítio-íon, que tem uma capacidade incrível para aplicação militar, que também levou a avanços muito significativos para a tecnologia de baterias de veículos civis, né, de veículos elétricos, e nisso a gente consegue fazer um link muito interessante com a exploração de minerais críticos, porque fazendo o scale-up, né, a expansão do setor, né, e da cadeia de produção no Brasil é muito importante para a cooperação internacional do Reino Unido com o Brasil. Os combustíveis renováveis, como a gente já falou, principalmente o SAF, né, que tem inúmeras aplicações, e também do microgrid, né, o desenvolvimento de microgrid para as bases militares pode proporcionar, né, o avanço de tecnologia mais eficiente e mais resiliente tanto para a comunidade no entorno, como para as empresas e para benefício da indústria, né? Tudo isso, fazendo um grande apanhado, é muito importante para a aceleração da transição energética. Então, pesquisa e desenvolvimento, a redução de combustíveis fósseis, a descarbonização do setor de transporte, e isso nasce, né, muito dos compromissos e das políticas regulatórias que o governo consegue desenhar e aprovar para que o setor privado consiga disponibilizar o financiamento, e aí sim a gente faz uma colaboração tripartite, né, entre os setores da indústria, o setor privado, e aumentar também os padrões de sustentabilidade no setor de defesa. Obrigado, Peterson. Muito obrigado, Valmir. Passando para a parte, então, dos meus comentários e já aproveitando para fazer algumas provocações para cada um de vocês, enquanto a gente vai recebendo as perguntas, tanto aqui no chat do Zoom, quanto no YouTube. Então, para você que está assistindo a este webinar agora, faça sua pergunta no YouTube, que o pessoal do apoio vai trazer para cá e a gente vai selecionar e repassar para os expositores, tá bom? Então, vamos lá para a rodada de provocações, tá? Então, em primeiro lugar, vou começar de trás para frente, tá? Então, Valmir, em que medida você enxerga potenciais de parcerias concretas, parcerias efetivas, envolvendo a indústria de defesa do Reino Unido e a indústria de defesa brasileira? Em que medida vocês vislumbram essa cooperação, a possibilidade de transferência de tecnologia, a possibilidade de intercâmbio de pesquisadores, a possibilidade de realizar parcerias em produtos, em soluções, em pesquisa? Então, em resumo, como você enxerga o potencial, de fato,
para eventuais parcerias numa área que a gente sabe muito bem que ninguém está disposto a compartilhar tecnologias avançadas, né, tecnologias militares avançadas, principalmente num contexto de um mundo cada vez mais volátil e incerto. Então, de novo, Valmir, como você vê a possibilidade de parcerias, intercâmbios concretos nessa área? Em seguida, para o Galo, ok? A minha provocação é o seguinte: em que medida, Galo, esse tema de transição energética é de fato um tema nas conversações, nos diálogos entre a ABIND e o Ministério da Defesa e as Forças Armadas? Porque até que medida isso pode ser considerado um não tema nas conversações entre o pessoal da indústria, o Ministério da Defesa e as Forças Armadas, tendo em vista a situação atual da base industrial de defesa, a questão orçamentária, o desafio orçamentário e crises, como a gente sabe, de conhecimento público, envolvendo empresas importantes, como é o caso da atual crise com a Vibras. E em terceiro lugar, tá, para Vitória, aí eu coloco aí a provocação seguinte. Essa semana se reuniram lá na Europa o primeiro-ministro britânico e o chanceler alemão, anunciando uma grande parceria e principalmente a injeção de muitos bilhões de dólares na área de indústria de defesa, tá? Especialmente tendo em vista, obviamente, a atual situação na Ucrânia, mas também a gente percebe outros cenários possíveis, outras tensões em andamento, como é o caso do conflito entre Israel e Hamas, como é o caso da recente tensão envolvendo Israel e Irã, e também, sem perder do radar, as possíveis tensões oriundas do cenário entre Taiwan e China. Então, o que eu vejo como analista, como acadêmico, é um cenário de países europeus injetando muitos recursos, bilhões de dólares em indústria de defesa, e aí aproveitando o gancho, como exemplo, o Conselho, a Comissão Europeia, por exemplo, no início do ano, anunciou que pretende também gastar 1,5 bilhão de euros em indústria de defesa para aumentar a produção, aumentar a capacidade de produção e principalmente reduzir a dependência dos armamentos oriundos dos Estados Unidos. Tudo isso aí para fazer a seguinte pergunta, Vitória: em que medida o tema de transição energética, o tema de renováveis em geral, como foi inclusive mencionado na reunião entre o chanceler alemão e o primeiro-ministro britânico, a questão de parcerias na área de hidrogênio, na área de energia, mas a que medida isso não fica marginalizado dado o contexto atual de um mundo cada vez mais incerto e volátil? Então, começando pelo Valmir, depois pelo Galo e, por fim, para a Vitória. E aí a gente peço rapidamente para vocês serem o mais sucintos possível, porque aí a gente passa para a nossa fase de debates, tá? Então, a palavra é toda sua, Valmir. Obrigado, Peterson. Como eu havia mencionado antes, o Reino Unido é um grande parceiro de pesquisa e desenvolvimento do Brasil, principalmente nos últimos 10 anos. O Reino Unido, através do financiamento climático internacional, investiu mais de 510 milhões de libras no Brasil, principalmente em transição energética. Tudo isso para dizer que a cooperação em pesquisa e desenvolvimento ela passa por alguns campos bem específicos da nossa parceria, que é o estabelecimento de centros de pesquisa, o financiamento, o conjunto de projetos, o intercâmbio de pesquisadores, e isso numa série de setores diferentes, né? Principalmente, agora, um grande interesse do Reino Unido é de trabalhar em maior proximidade com o Brasil na questão de energia nuclear, principalmente para aplicações militares, e
eu não poderia deixar de falar também de um dos grandes parceiros do governo britânico no setor de defesa, que é a BAE Systems, né? Eles têm um projeto super inovador de aviação elétrica com a Embraer, que já está sendo desenvolvido, e eles têm, inclusive, levado, né, toda a vanguarda de tecnologia do Reino Unido para a cooperação com o Brasil, principalmente no setor de defesa e de aviação, né? Além disso, é muito importante a gente falar de transferência de tecnologia e da coprodução de subsistemas, né? Eu enxergo esses dois setores como o principal link entre o setor de energia, a transição energética, e o aumento dos esforços do setor de defesa em trabalhar na sua descarbonização no curto e no longo prazo. Muito obrigado, Valmir. Palavra para o Galo. Pronto, microfone aberto. Veja, Peterson, a pergunta sua foi muito pontual, né? Eu devo dizer que o assunto de sustentabilidade, em geral, né? Sustentabilidade ambiental dentro de defesa, ele está na agenda, ele se encontra na agenda regulatória, né? Então, há sim uma preocupação grande de que as indústrias estejam dentro atendendo a regulação brasileira, que é relativamente estrita, né, no sentido de regular bem o setor, mas fora desse viés há muito pouca conversa, né, ou quase nenhuma. O assunto voltou, ou ele começou a aparecer recentemente, agora com o novo governo do presidente Lula, onde a agenda ESG, né, ESG, passou a ter maior influência. Então, quando a gente fala, por exemplo, do nosso programa exportador com a Apex, por exemplo, já é uma variável, já é um elemento que está dentro do programa exportador de defesa, né? Então, a BIND tem um programa com a Apex de promoção de exportação, e lá dentro é uns tópicos de preocupação. Da mesma forma, quando a gente fala da agenda brasileira de neoindustrialização, de novo, o tema está ali. A gente olha também dentro das linhas da FINEP, claramente, linhas onde a sustentabilidade ambiental está ali. Mas isso não é a força, não são as forças discutindo o tema, né? É o entorno das forças colocando aquilo como importante. Mas é totalmente compreensível, né? Quando olhamos aí para as nossas três forças, o maior desafio que ela tem atualmente, de longe, assim, o segundo nem está perto, né? É o primeiro isolado, é o reequipamento das forças, já que a relação entre aquisição de materiais, né, equipamentos de defesa, e o resto do orçamento nosso está muito distorcida, é anômala, né? O número atual é que apenas 5% do nosso orçamento de defesa vai para a aquisição de equipamentos. Esse número eu consegui bem recentemente. Então, esse é o número para equipamentos. Aí tem uns 2% de investimento em qualquer outro tipo de coisa, né? E todo o resto tá ali, parte de consumíveis e quase tudo em pessoal, né? Queria só fazer um pequeno gancho com o que foi falado pelo Valmir, né, em relação à operação científica e tecnológica, né? O Brasil possui massa crítica, essa é uma diferença do Brasil para todos os outros países da América do Sul, eu diria até da América Latina. O Brasil possui massa crítica de universidades, centros de pesquisa, pensadores, não é à toa que tem um intercâmbio de cientistas muito grande que vão para o Reino Unido gerar inovação lá, né? E para o Brasil é mais interessante, deixando assim bastante claro, né, como projeto nacional, que o pesquisador brasileiro vá mais volte e faça tecnologia aqui, né, porque o gerador de riqueza é a exploração da tecnologia. O plano B é receber a transferência de tecnologia. Esse é o plano B. Plano A é fazer a tecnologia aqui, explorar essa tecnologia ao redor do mundo e gerar dinheiro aqui. A tecnologia ela gera riqueza de duas maneiras, né? No seu emprego, o que é totalmente válido, e na sua exploração. O Brasil tem musculatura, tamanho, massa crítica,
para se apropriar da tecnologia das duas formas, no emprego e na exploração. O Reino Unido é um grande parceiro na formação de cientistas, sim na transferência tecnológica, e é importante também que a gente tenha um projeto nacional, com cooperação, claro, de geração de propriedade intelectual aqui, da exploração dessa propriedade intelectual. O Brasil, como eu disse, pode ser um grande beneficiado da transição energética global, mas será muito mais se for o proprietário de suas tecnologias, não o usuário apenas. Tá bem? Mas isso precisa, obviamente, de um projeto nacional e uma visão estratégica do assunto. Muito obrigado, Galo. Passo a palavra para a Vitória. Thank you. And thanks, Peterson, for the specific questions that you put together to us. So you asked me about that context of a volatile world, or perhaps an uncertain world. I'm not going to comment on the particular political situations, but in general, there's a sense of reviewing what are the priorities. And so you asked me about, to what measures is sustainability marginalised? And it's a really important question to ask. So in the UK, environmental protection, and I suspect this is true in Brazil as well, environmental protection and mitigation are values that we hold dear and we will not let go of. Those things remain dear. And if we look at the wording around emissions reduction, in a defence context, it has typically come alongside a caveat of emissions reduction without reducing military capability. Now, the emphasis, I think, has shifted, as you've suggested. There remains an ambitious drive to reduce emissions and to engage with the energy transition and to be efficient about what energy is used and in what way. But it's more than that. Because if I go back to the climate science, we're not only talking about mitigation and reducing the risks, we're also talking about understanding that the context is changing. And that context is changing in terms of the environment, hotter and colder seas, less salty seas, different, less predictable weather events. These environmental changes come with direct implications for the efficiency and effectiveness and maintenance cycles of equipment. If we do nothing, we still end up in a situation where change is required. So it's not okay to say, well, it's not important anymore, we don't look at it. That is absolutely not the case. Instead, what's come to the fore is that climate science and analysis, and this is where academia has a key role to play, and international collaboration as well, analysis and understanding of how is the environment around us changing in terms of the physical environmental features, and to what extent we can use data from the last 100 years to predict the next 100 years and what operating in a particular part of the world might look like. Also, the energy world, what is happening in the commercial sphere, and let's hypothesize for a moment, everything from a commercial perspective, even just all passenger cars, if they were to all move over to electric vehicles, well, the defence industry cannot support on its own all of the infrastructure required to get its existing fuel. So there's a change in the civilian context that has implications for defence in terms of risks and also opportunities. So I've talked about that change in energy, environment and supply chain, which brings new risks, it brings new opportunities as well. Valmira mentioned some elements of the energy transition, and I'd build on that with the chance to look at energy security and resilience. So how can we create systems that are more effective? And this is part of this being a macro change. With macro changes come opportunities, not just to do like for like what we did before, but slightly better, but to genuinely question what is done and how is it done. And then to build on Roberta's area linked to my question, the innovation cycle is so crucial here. So if we're looking at what we're collaborating on between our countries, we can also recognise that where
perhaps historically innovation might start in defence and move outwards to commercial industry, we now see many examples of innovations coming the other way or moving through a cycle between different industries. So there's a need and an opportunity for researchers to be spanning multiple sectors and applications and bringing their expertise into the defence sphere, where perhaps it might have started elsewhere. Okay, back to you. Muito obrigado, Vitória. Agora a gente já recebeu algumas perguntas, tanto aqui do chat quanto do YouTube, e aí a gente vai inverter a ordem novamente. Então eu vou fazer uma pergunta para a Vitória, vou repassar uma pergunta para o Galo, e por fim eu vou repassar uma pergunta para o Valmir. Primeira pergunta para a Vitória, tá? Vitória, poderia, por favor, expandir ou detalhar como seria a participação do Estado na transição energética em relação à indústria de defesa? Essa participação seria por meio, por exemplo, de incentivos fiscais ou a garantia de compra de produto ou outra forma? Então, essa é a pergunta para a Vitória. Aí eu vou já em seguida, já vou ler, porque aí dá tempo de vocês pensarem, para não serem totalmente desprevenidos, tá? Então, a pergunta aqui para o Valmir. Como o Valmir enxerga a aplicação do mercado de carbono na transição energética? Como está funcionando esse mercado no Brasil? E aí eu já faço um adendo, tá, Valmir? Como, se você puder falar um pouco como esse mercado está funcionando no Reino Unido também, só para uma rápida comparação. E, por último, mas não menos importante, pergunta para o Roberto Galo. Quais são os mecanismos de coordenação que podem ser implementados para lidar com a fragmentação governamental e facilitar a colaboração entre os setores, e como isso poderia beneficiar ou já está beneficiando a indústria de defesa? Além disso, como esses mecanismos poderiam ser adaptados para promover uma colaboração mais eficaz no enfrentamento das mudanças climáticas? Então, isso é um pouco que a gente sempre fala, né, Galo? O Ministério da Ciência e Tecnologia faz uma coisa, a política industrial no âmbito do MIDIC faz uma coisa, o Ministério da Defesa faz outra, o BNDES pede aquilo, né, a FINEP pede outra coisa. Então, parece que não há uma convergência, existe aí uma fragmentação de iniciativas, de mecanismos, e aí essa é a questão para você. Então, na ordem, tá, pessoal? Vitória em primeiro lugar, depois Valmir, depois o Galo. Vitória, a palavra é toda sua. Eu enrolei bastante aqui, Vitória, para dar um tempinho para você pensar. Então, eu tentei. Tá? Então, Vitória, a palavra é sua. Thank you. So you asked me about what the state participation looks like in that energy transition, and specifically in the defence industry. So I am very much going to talk defence industry here. And rather than focus on tax incentives, I'm going to talk about two mechanisms. So I'm going to talk about more than two mechanisms, but we'll start with two. So one, where defence has its own infrastructure and is making upgrades, it's imperative that the question of what is planned includes energy efficiency and climate resilience, those two options. And it's in the interest of defence organisations to do that, particularly because they are typically owning land and making purchases related to infrastructure that will be in place for many years and indeed many decades. So if you're buying something that will be in place for many decades, well, wouldn't you like to understand your future energy picture, your future flood risk, and so on? So that's when it comes to infrastructure. And I think there's a lesson when we look at wider societal change as well, that many small actions add up to a large impact. So rather than saying, I must replace every boiler right now, well, what about looking at the maintenance cycle and when it's going to be the appropriate time to do that, but have a policy that says when I upgrade it, I'll upgrade it in a positive way. So there's an infrastructure question. I would love to get to a point where the standards and the policies and the
and the regulations around defence equipment mandate sustainability in design, so that all of the temperature ranges that equipment's subjected to, the expected environments in which they'll be operated in, are written into defence standards, such that designers of equipment, manufacturers, test and evaluation and integration organisations like us would come, and when we're providing analysis reports that say what will be effective and what complies with the standards, that would, of course, be inherent in the report. That is going to take time. So we'll get there. But standards updates are international, and it takes many years to gain agreement around what should go into the common documents that everybody commits to abide by. And so it leaves the question open in my mind about what is appropriate to do in the meantime that will support defence industry energy transition. So in the interim, I think there's an opportunity for leading stakeholders to start to ask the question. In UK defence contracts for large acquisitions, there are two main mechanisms that they can use to do that. One is a set of questions called social value. These give an opportunity to look at how, in delivering the project that you'd be delivering anyway, how are you adding value to the society around you? And some of the questions relate to carbon emissions and sustainability. However, what I would also like to see is more people, and this has begun, but more people starting to ask in the core requirements development. And so when they're setting out a requirement, just ask for a comment to start with. How is this going to build resilience? How will this cope when the energy environment around us changes? What are the barriers and enablers that will affect this particular acquisition, whatever it might be? So we've got a long-term change in terms of standards, policy and regulation, and then we've got a shorter-term opportunity to start to ask the question anyway. Back to you. Muito obrigado, Vitória. A palavra está com Valmir e em seguida Roberto Galo. Obrigado, Peterson. Só relembrando um pouco da pergunta, né, foi pedido uma análise, né, sobre o setor de mercado de carbono no Brasil e no Reino Unido. A gente pode começar com o Reino Unido e depois trazer mais para perto para o Brasil. No Reino Unido foi implementado um sistema um pouco mais amplo, né, e que também é considerado de vanguarda globalmente, que é o ETS, né, que é o Key Emissions Trade Scheme, e que visa, né, fazer a redução das emissões de gases de efeito de estufa nos setores principais que a gente já abordou aqui hoje, né, que é energia, indústria e aviação principalmente, né. Da forma como esse sistema trabalha é de que ele implementa alguns limites de emissões de gases de efeito de estufa nesses setores específicos que eu mencionei, e as empresas precisam adquirir essas permissões para emitir carbono, e o preço, né, dessas permissões ele acaba aumentando, né, evoluindo ao longo do tempo, incentivando as empresas, né, e os setores a, de fato, reduzirem suas emissões. Isso é muito importante para, digamos, fazer a economia gerar, porque ele cria um sistema de financiamento para projetos de baixo carbono, né? E esses projetos podem ser projetos de energia renovável, projetos de eficiência energética, projetos até de reflorestamento, e que também trabalhem com CCUS, né? Que é uma tecnologia de armazenamento e captura de carbono muito crucial para indústrias que são difíceis de fazer o abatimento de gases de efeito de estufa, como construção, como transporte, como a indústria de petróleo e gás e etc, né? E, de uma certa forma, ele também acaba impulsionando a inovação. Então, o sistema no Reino Unido é para o desenvolvimento de novas tecnologias de baixo carbono, para apoiar a pesquisa em universidades, conectando com um pouco com o que o Galo falou, para dar subsídio para essa massa crítica que existe tanto no Reino Unido como também no Brasil, né? E aí, falando um pouco do nosso contexto nacional, né, o mercado de carbono no Brasil é um mercado em crescimento, em expansão, né? Então, tem se visto, né, ao longo de diversos setores da indústria e também da cadeia produtiva, né, em
em energia e em defesa, que o volume das transações, né, do mercado tem sido cada vez maior ao longo dos anos. Foi se criado, né, se eu não me engano, há 2 ou 3 anos atrás, o Sistema Brasileiro de Crédito de Carbono, né, que é o SBCC, e foi um marco para, de fato, trazer uma segurança maior institucional para o mercado de carbono, e ele também conseguiu abarcar diversos setores dentro, né, do seu framework, né? Então, conseguiu trazer mais para próximo agricultura, o setor de florestas, energia, setor de serviços, o que de fato trouxe uma adesão, né, maior para o mercado de carbono no contexto brasileiro. O mercado tem muito potencial, né, devido a diversos setores relacionados à expansão de florestas e agricultura sustentáveis que ajudam a suprir, né, o abatimento das emissões que o mercado de carbono visa alcançar, mas, de fato, assim, ainda existem alguns desafios muito claros, né, para que o mercado, de fato, engate, né, no contexto brasileiro. E o principal deles é a falta de regulação, né? Então, como a gente mencionou em diversos pontos do webinar hoje ainda, existe um esforço muito grande do Reino Unido e do Brasil de colocarem em prática as medidas regulatórias que proporcionem o ambiente tanto de negócios quanto político para que a sustentabilidade ocorra, né? Então, no Brasil, está sendo ainda discutida uma regulamentação no Congresso para o mercado de carbono, mas isso acaba gerando uma certa incerteza em termos de investimento e financiamento no curto prazo, né? Outro desafio que a gente pode mencionar é o acesso desigual, né? Então, a gente tem empresas que estão melhores posicionadas e setores, no geral, que estão melhores posicionados para ter uma vantagem no mercado de carbono, e isso pode limitar o crescimento da indústria como um todo. E a ligação com a transição energética é muito focada tanto no financiamento, que a gente já cobriu, né, de projetos sustentáveis. O mercado de carbono pode apoiar o financiamento desses projetos, como reflorestamento, geração de energia, eficiência energética, mas também a redução de emissões, né, que é muito importante para setores, como eu disse, que são difíceis de fazer o abatimento das suas emissões e da sua pegada de carbono. Mas tudo isso, né, como eu disse, é um trabalho que vem sendo feito a muitas mãos. O Reino Unido é um grande parceiro do governo brasileiro na institucionalização do seu mercado de emissões, e eu acredito que tem muito potencial, né, para o Brasil e para o Reino Unido alcançarem juntos na precificação e na sistematização do comércio de emissões. Muito obrigado. Com a palavra, Roberto Galo. Obrigado, Peterson. Vou tentar respeitar o tempo de todos aqui e ser breve na minha resposta. O Brasil, em primeiro lugar, em relação ao tema ambiental em geral, ele tem o que é necessário em termos de precursores. A população se importa. Essa é a primeira grande coisa, né? Ela se importa com o impacto ambiental. O brasileiro, na média, possui uma consciência ambiental bastante importante, e isso não é de hoje, vem de bastante tempo. O meio político também tem relativa, eu diria que tem muita gente bastante preocupada, alguns não preocupados. Então existe também motivação política para que as coisas sejam feitas. Entretanto, a gente tem que lembrar que o assunto ambiental, assim como o assunto defesa, é um assunto naturalmente transversal. Ele requer a coordenação de diversos órgãos, entidades, elementos da vida política nacional, para que seja efetivo. Porque todas as ações em torno de meio ambiente, elas, em alguns lugares, elas são objetivas, significa fazer algo, entregar algo. Em alguns outros casos, eles são qualitativos, ou é o adjetivo de alguma outra coisa. É o motor mais eficiente, é a política de preservação com menor grau de emissão, ou seja, não é o tema natural de um único ministério dentro da estrutura do governo. Eu tenho o Ministério do Meio Ambiente, que é naturalmente o mais preocupado com tudo, mas o Ministério do Meio Ambiente não é capaz de resolver estrategicamente ou fazer estrategicamente a coordenação
de todas as peças que são necessárias para isso funcionar. E hoje no Brasil, aliás, hoje não, há um certo tempo no Brasil, nós não temos um órgão cuja missão seja, órgão perene, eu quero dizer, seja o pensamento estratégico de coordenação. Ouvidos todos, coordenados com todos que são responsáveis ou que têm influência ou que são parte executora de uma política. Essa política, essa informação não volta para alguém que seja responsável pela sistematização estratégica e acompanhamento estratégico das políticas traçadas. É meio sintomático, é bastante sintomático que a nossa Secretaria de Assuntos Estratégicos, né, foi criada e foi removida da estrutura da administração pública várias vezes nos últimos anos. Ela não é um órgão perene. E aí onde o Brasil tropeça diversas vezes em várias de suas iniciativas. Não tendo uma estrutura perene de Estado que pense e coordene as ações estratégicas, né? É alguém com poder de mando total? Não, não é isso. É necessário consultar, mas uma vez que o objetivo estratégico está definido, a coordenação das ações de longo prazo, né, que perpassam governos, ela precisa ter um dono. E ela não tem um dono no Brasil. Esse é um grande problema, né? Eu acho que isso falta para a gente precisa de um wake-up call, né, em torno desse assunto. Se alguma coisa pode prevenir o Brasil de ser uma potência ambiental, é justamente isso. É a falta de uma coordenação estratégica de longo prazo. É o único elemento que pode impedir a gente de ser uma potência ambiental. Então, muito obrigado, Galo. Pessoal, na última parte deste webinar, a minha proposta é fazer o seguinte, até em função do tempo. Eu vou colocar duas perguntas, tá? Duas perguntas que eu fiz aqui, copia, mescla e cola do chat e também do Zoom, tá? E aí vocês vão tentar, na medida do possível, fazer comentários em relação a essas duas perguntas, já fazendo as palavras finais, para a gente encerrar o webinar, ok? Então, vamos lá, a gente inverte a ordem de novo. Então, agora o Galo em primeiro, o Valmir em segundo e a Vitória em terceiro, tá? A primeira pergunta, tá? A primeira pergunta para os três é a seguinte: como vocês enxergam o papel da área nuclear nesse debate sobre transição energética? De um lado, a gente tem a questão do aquecimento global, ok, a questão da necessidade urgente de diminuir a emissão de carbono, e de outro lado, a gente tem a energia nuclear, com todos os problemas e desafios que a gente já conhece bem, mas que, em tese, poderia atuar como, digamos assim, uma alternativa, uma alternativa extra, uma alternativa backup para os países que assim têm condições de usar usar a área nuclear. Tá? Então, essa é a primeira pergunta: como vocês veem o papel da área nuclear, da energia nuclear, nessa seara de transição energética? E a segunda pergunta é a seguinte: como evitar que essa agenda de transição energética, de descarbonização, não vire uma pauta, digamos assim, norte-sul, uma pauta que vai dividir os países ricos, que têm condições de investir em tecnologia, que vão desenvolver produtos, que vão desenvolver soluções, para que os países pobres eles vão acabar como compradores ou usuários ou dependentes desses produtos, dessas soluções, dessas pesquisas sendo desenvolvidas no norte, né, nos países ricos. Então, como garantir que essa pauta de transição energética tão necessária para a sobrevivência, em último caso, do nosso planeta, ela vire algo que realmente envolva
benefícios, desafios mútuos e não vire mais uma pauta, digamos assim, de segregação entre países ricos, países pobres, norte e sul, tá? Então, primeira palavra, Galo, Valmir e Vitória, se eu não me engano, foi essa ordem que eu falei, tá? E se eu não falei essa ordem, então tá valendo essa ordem, que o cérebro aqui já está mentalizando a refeição. Então, vamos lá, Galo, tá? E depois a gente passa a palavra. Peterson, obrigado. São duas perguntas bastante difíceis, mas tem uma coisa que une elas, que é a situação especial do Brasil, de ter está em nossas mãos, está muito próximo a sustentabilidade, alto índice de sustentabilidade em toda a nossa cadeia energética, né? Quando a gente olha do ponto de vista de geração atual de energia elétrica, já é 85% limpo. Esses 15% que faltam, que está em torno de usinas tipicamente termoelétricas, né, a combustão, né, lembrar que a usina nuclear é uma termoelétrica a radiação, né? Na minha concepção, elas não formam um mercado suficiente, do ponto de vista brasileiro, né, para ter o nível de atenção necessário. Nas energias renováveis, em particular a questão eólica e a questão solar, a gente tem um problema do descasamento da geração com o horário de consumo, né? Conhecida como barriga do pato, esse problema aí de descasamento de geração. Parece que a energia nuclear é uma alternativa bastante razoável, porque você pode fazer geração no horário que você quiser, ou de forma constante, mas também existe toda a tecnologia de baterias que tem sido consideradas ao redor do mundo. Aliás, quando a gente fala de baterias e geração solar em particular, existe uma inundação chinesa pelo mundo, né? Muito recentemente, a indústria chinesa, o Estado chinês tem apostado em a eletrificação de forma para exportação de forma muito forte. Não é à toa que o maior fabricante de automóveis elétricos passou a ser a BYD bastante recentemente. Se é uma estratégia de dumping ou simplesmente existe uma capacidade de redução de custo intrínseca da indústria deles, é algo para ser falado. Mas no caso brasileiro, a eletrificação da frota não parece ser a melhor opção, né? A melhor opção aqui parece ser motor a combustão a álcool, já que isso pula diversas etapas da produção energética. A eficiência não é muito diferente da elétrica diretamente. A nossa grande infelicidade é que nós temos um cartel da geração de álcool no Brasil. Eu não quero dar o nome aqui aos bois, mas a gente simplesmente tinha uma série de usinas, uma série de produtores de álcool espalhados pelo país, e em um certo momento a gente passou a ter só dois grupos que dominam o mercado como um todo, e mais recentemente parece que nasceu uma empresa que chama Única, né? Eu fico surpreso como é que o CAD, que em tese deveria combater a cartelização do mercado, não foi capaz de prever isso. Se nós olharmos 10 anos atrás, o álcool, em várias épocas do ano, principalmente nos períodos de safra, era muito mais barato que a gasolina para a mesma quantidade de energia entregue, né? Hoje, o preço do álcool é grampeado na gasolina. Isso só é possível porque existe um cartel no mercado, uma monopolização de mercado, o que faz com que a agenda de combustível verde, em particular nos automóveis no Brasil, não avance, né? Tá faltando política pública e muito provavelmente abrir essa caixa e garantir que exista concorrência real no Brasil. Do ponto de vista estratégico, a manutenção de capacidade nuclear do Brasil é bastante importante. O Brasil aderiu ao Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, isso é importantíssimo, mas ainda assim é necessário manter todas as capacidades de pesquisa e desenvolvimento do ciclo do urânio completo no Brasil. Isso é absolutamente fundamental. Então, se o desdobramento for, né, desdobramento que viabiliza comercialmente, for ter usinas
usinas nucleares no Brasil, que assim seja. Mas a capacidade nuclear precisa continuar aqui. Colaboração com países que já dominam esse tipo de tecnologia, o seu ciclo completo, também é bastante importante. Principalmente porque existe uma safra nova de reatores chegando ao mercado, que são muito, muito, muito mais baratos de produzir por megawatt de geração, que são os microgeradores nucleares. Esse tipo de tecnologia tem uma capacidade transformadora. São pequenos, são baratos, requerem muito menos licenciamento ambiental e podem ser distribuídos pelo território. Os Estados Unidos têm investido bastante recurso, a China também, se não me engano, a França também tem investido bastante recurso nesse tipo de geração. Alguma coisa a se olhar. Bem, termino aqui. Então, Valmir e depois, na sequência, Vitória. Obrigado, Peterson. Já fazendo um pouco das palavras finais, queria agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar com vocês aqui nessa parceria. Bem, em termos nucleares, a gente entende, né, que a fatia, né, de geração nuclear na matriz energética, né, do Brasil ainda é bem tímida, né? A indústria nuclear no Brasil, ela tem ambição de expansão, né, com foco em prover energia limpa, né, com menos fator de emissão para a indústria e para diversos outros setores, e também para diversificar, né, a matriz energética através de diferentes fontes, né, de eletricidade. Entretanto, é muito importante que a gente faça um ponto dentro disso, que o papel, né, da energia nuclear no futuro da matriz energética, ele está sim delineado, né, no plano proposto pela EPE, né, o Plano de Energia de 2050, de alcançar, né, de adicionar na matriz energética mais de 10 gigawatts. Né? Se isso, de fato, vai se concretizar, a gente não sabe, né? É um plano do governo brasileiro. Entretanto, o que tem se visto é um desenvolvimento, né, um pouco lento, né, da indústria nacional em relação a esse setor. Né? Atualmente, como vocês sabem, tem dois reatores operacionais que fazem, né, a contribuição para esse 1% da matriz energética. Entretanto, existem sim oportunidades de cooperação, principalmente nos SMRs, né, que são os reatores menores que o Galo mencionou. Em termos de transição energética, né, que já partindo para a segunda pergunta, é interessante porque esse ponto também surgiu numa fala do governo brasileiro na última semana, né, que teve o grupo de trabalho sobre transição energética dentro do G20, e foi muito curioso ver o Brasil se posicionar como uma voz, né, do Sul global em relação à transição energética e demandar, né, uma maior cooperação, uma parceria em relação a países posicionados no Norte global. Da minha perspectiva, né, trabalhando no governo britânico e trabalhando em parceria com o governo brasileiro, a gente entende que é muito importante que haja um esforço, né, de cooperação ligado ao financiamento e ao balanceamento do setor financeiro para que o custo de investimento e financiamento em países como o Brasil, né, para a transição energética seja significativamente reduzido, né? E isso, né, pode ser feito através de uma série de mecanismos, a gente não vai ter tempo de entrar neles hoje, mas principalmente da transparência de política energética, e de uma maior unificação, né, do setor privado para fazer o direcionamento desse financiamento para países como Brasil, como Chile, como Argentina, para trabalharem, né, nas suas capacidades nacionais em transição energética. A adoção desse custo de capital menor é muito importante para, aumentar a segurança energética e, dois, para desenvolver mesmo a sustentabilidade, tanto econômica quanto, né, climática, ambiental, de novos projetos de energia. Né? Então, isso é uma prioridade que o governo brasileiro tem levado, né, para discussões G20, acredito que vai levar
também para as discussões ano que vem da COP30, de fato, criar-se um arcabouço internacional que possibilite, né, o aumento do apetite para financiamento e investimento de projetos de energia no Brasil, mas que isso caminhe paralelamente à diminuição, né, ao de-risking, que a gente fala, a diminuição do risco de investimento e ao custo de investimentos também em praças como o Brasil. Muito obrigado, Valmir. Por último, mas não menos importante, Vitória, a palavra é sua. Thank you. Okay, so let's look at those questions one at a time, and I'll build a bit on what Valmir and Roberto have said before. So the role of nuclear, there are some big promises that have been made from developers of new nuclear solutions, particularly, I think, when we look at the modular, small and medium-sized solutions. And there's potential for a significant role in the energy infrastructure of the future, assuming that development continues well. And I think there's still science and technology to be done to ensure that they can be rolled out safely and effectively and in a way that integrates well with the rest of the system. So I think that's a watch this space question rather than one where we know the answer already. Secondly, how can we prevent this from becoming a north-south divide? Well, what an opportunity to change how we interact together between nations and build on the positive progress that has already started. So I particularly like, there's a website called Our World in Data, which draws out graphics and graphs of changes around the world where we can gather data on what is happening. And there is some fantastic progress that has been made in the number of people, the reducing number of people living in poverty, the increasing number of people who are able to access education and other factors that allow people to live healthier, happier lives, let's say, for a shorthand for now. So we have already, as a world, as a global society, made some good steps of progress. And I think it's important to recognise that and build on it and not see this as a looming impossible, but actually something where we know we can make significant change across societies, developing new technologies where we didn't know what was possible beforehand. And this is a space where we need to do that. So yes, it's a challenge. We've seen huge improvements around the world. Let's now welcome the different perspectives that will come from people living in different environments with different demands and resources and with diverse perspectives. And so that brings me around to say thank you. I've really enjoyed the opportunity to be part of the discussion. I think climate change brings new imperatives on all of us. It also brings new threats, risks, and opportunities. Collaboration is absolutely essential, and isn't it great to see it here between governments, industry, academia, innovators. Having the conversation and then acting off the back of it is absolutely essential. We need to start to stitch resilience into resilience to the impacts of climate change into the core strategies and requirements for everything that defence is planning for. And finally, we need to start now. So where changes take a long time, for example, in policies, standards and regulations, we know these things take time to discuss the detail, and we need to get into the nitty-gritty detail. So conversation on those topics where we want firm agreements to be in place in the not too distant future, we need to start now. So thank you. Back to you, Peterson. Muito obrigado, Vitória. Então, para encerrar com o nosso tradicional momento confete, agradecer aos nossos expositores, ao tempo, a atenção, agradecer ao pessoal aqui do Soberania e Clima, o Marcos, a Bruna, a Poliana, a Mila, tá, que trabalharam pesadamente para que esse webinar se tornasse realidade, não só esse webinar, como o ciclo inteiro do webinar. A gloriosa Tamires Santos, ok, que sem ela nada disso também seria possível. Ela que não dorme, ela que não tira férias, ela está sempre em todos os lugares ao mesmo tempo, tá? Então, Tamires, abração para você. E para terminar o momento confete, agradecer aos nossos parceiros, tá? Então, pessoal, apenas aqui repassando alguns avisos, dia 10 de maio, haverá o webinar Minerais Críticos e Estratégicos no Brasil,
uma agenda de soberania e de clima. Então, 10 de maio, anotem aí na sua agenda. E, por fim, o quarto e último webinar desse ciclo. Olha só, pessoal, acabou o que era bom. Então, finalmente, no dia 24 de maio, a gente encerra esse ciclo de webinars com o tema Defesa e Sustentabilidade, ok? Então, nesse quarto webinar, você terá o webinar Defesa e Novas Tecnologias Sustentáveis, o caso do combustível sustentável de aviação. E aí, a gente encerra esse ciclo com chave de ouro. Então, acabou o tempo, chega, muito obrigado a todos. Bom, isso aqui vai ficar gravado e disponibilizado no YouTube, para quem quiser rever os melhores momentos, tá? Só não vale fazer memes, ok? Então, até mais, pessoal. Agradecer a todo mundo e tchau, tchau.